Olá, boa tarde. Cíntia que está aqui ao vivo, seja muito bem-vinda. Oiê, tudo bem? Bom, seja muito bem-vinda. Para Obrigada. quem está assistindo aí a gravação também, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube. E hoje, primeiro dia útil do mês de fevereiro, eu venho falar sobre algo que pode fazer com que o seu mês seja diferente. Na verdade, pode ser o ponto de virada de um mês que normalmente é um mês que as pessoas levam de uma forma mais, vamos dizer até assim, displicente pelo fato de ter carnaval. Então, quando o carnaval acontece em fevereiro, muitas pessoas comemoram porque falam assim, que bom, eu vou começar o ano um pouquinho mais cedo, eu não vou precisar esperar até março para começar o carnaval, para começar o ano. Mas, né, o que eu posso dizer para vocês? O assunto de hoje é, mesmo em meses que tem essas distrações, mesmo em meses em que a gente sabe que não vai ter todos os dias úteis disponíveis, a gente pode se planejar de uma forma a não perder tanto resultado. O carnaval, ele não necessariamente é uma pausa automática, tá? Muitas pessoas, dependendo da área que atuam, acabam até tendo mais atividades nesse período de carnaval. Mas o que é importante já dizer logo de pronto? O seu planejamento vai seguir a área em que você atua. Tem áreas em que as pessoas conseguem ficar mais off nesse período, tem áreas em que as pessoas ficam off do atendimento aos clientes, ao atendimento externo, mas fazem coisas internamente, e tem áreas que estão bombando. Então, é claro que, de acordo com a área em que você está, crie esse planejamento de forma a não perder tempo e, principalmente, não perder resultados durante o mês de fevereiro por falta de organização, né? E o problema, gente, não é o carnaval. Claro, é muito gostoso festejar, comemorar, é algo que faz parte da cultura do nosso país, é algo que está dentro da nossa vida. Tem muitas pessoas que gostam e aproveitam esse momento para viajar, aproveitam esses momentos para participar de desfiles, aproveitam esses momentos para aproveitar bloquinho, mas tem muitas pessoas que também usam esse momento meio que para desacelerar e para resolver algumas pendências que estão ali no radar. Então, a questão é, você precisa ter um plano prático para o seu mês de fevereiro, porque independente do que você quiser fazer, isso precisa estar mapeado para você não ter nenhum problema. Então, mais uma vez, carnaval acontece o ano todo, não é imprevisto, mas a gente sabe que muitas vezes acontece de passar o carnaval e as pessoas entrarem no mês seguinte, mês de março, por exemplo, correndo atrás do prejuízo, né? Quem nunca? E a pergunta que a gente precisa se fazer é: como eu vou organizar a minha agenda para que eu não tenha uma agenda superlotada até o carnaval e depois ela se esvazie, ou ao mesmo tempo que eu não precise cancelar todas as coisas que eu planejei, porque quando chega esse período de feriado ninguém trabalha, e que eu consiga ter os meus momentos de trabalho, ter os meus momentos de lazer, ter os meus momentos de descanso sem culpa, tá? Que esse descanso ele seja de alguma forma planejado, porque se for um descanso opcional, um descanso quando dá, tenho certeza que você vai acabar se sentindo culpada, se sentindo culpado por não ter aproveitado aquele tempo de uma forma diferente. Então, a ideia que eu trago aqui é que você divida o seu mês em 3 blocos, né? Fazendo até analogia aí do bloquinho de carnaval. Nós vamos ter 3 blocos ao longo do mês de fevereiro e que vão te ajudar a se organizar melhor. Então, nós estamos já no bloco 1, que é o bloco pré-carnaval. Então, nós temos o primeiro dia útil do mês, do dia 2/2, até o dia 13/2, que é a sexta-feira que antecede o carnaval. Então, o que eu vou falar agora é relativo a essas 2 primeiras semanas do mês. Então, são as 2 semanas que são antes da festa, tem algumas coisas que já estão acontecendo, tem algumas pessoas que já estão aproveitando esse período até para já parar algumas coisas, mas o que vocês vão fazer? Agora é a hora de pegar papel e caneta e anotar. Anota todas as entregas que você precisa fazer e que você quer que aconteçam até o dia 13/2.
Anota todos os compromissos que você quer que aconteçam antes do dia 13/2. Então, desde uma entrega para um cliente, desde os seus compromissos financeiros, que já estão ali mapeados todos os dias do mês, desde uma consulta médica que você queira, pelo menos, já deixar agendada, que dependendo do contexto do outro profissional que vai te atender, talvez ele já não tenha mais agenda antes do dia 13. E aí, qual que é um outro ponto que é importante também? Se você não tem agendado, mas precisa agendar, começa a marcar aquelas reuniões estratégicas. Por quê? Vou contar um cenário parecido com o meu. Eu trabalho com vendas e eu sempre estou buscando novos clientes. Eu estou marcando reuniões estratégicas com pessoas às quais eu quero iniciar uma negociação e fazer um processo com elas dentro do mês de fevereiro, não necessariamente antes do carnaval, mas eu já estou conversando com essas pessoas agora. Já estou marcando reuniões com essas pessoas agora. Tanto é que essa semana e a próxima semana eu ainda tenho alguns horários, mas essa semana eu estou com os horários todos fechados. Porque eu já vim nesse movimento desde fevereiro e já concentrei alguns compromissos que eu não podia deixar de fazer dentro do mês de fevereiro. E essa é a recomendação que eu dou para vocês também. E, por outro lado, se o seu trabalho não envolve tanto marcar horário com outras pessoas, agendar compromisso, fazer reunião, ter tarefas com outras pessoas, a minha recomendação é que você crie o seu cronograma e avance em projetos importantes. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira fazer um evento logo após o carnaval. Eu tenho um caso como esse aqui na minha rotina. Eu vou ter um evento dia 20/2. Só que tudo o que precisa ser feito antes, tudo o que antecede, todas as pessoas que eu preciso convidar para estar nesse evento nesse dia, eu já estou conversando com elas agora. Porque eu avanço nesse projeto importante e quando passar esse buzz do carnaval, eu já estou na agenda dessa pessoa. Então, o máximo que vocês puderem antecipar nessas 2 semanas, tanto de agendamentos, preparações, listar as coisas que precisam ser feitas durante todo o mês de fevereiro, e não só nessas 2 primeiras semanas, vai ajudar vocês a distribuírem melhor as atividades, tanto no bloco 2 quanto no bloco 3, né? Porque esse mês, em específico, nós vamos dividir em 3 blocos. E olha só que interessante, né? Uma curiosidade. Geralmente, quando nós fazemos o planejamento de um mês normal, nós tratamos esse mês por semanas, vamos dizer assim. Então, um mês, se eu fosse chamar isso de bloco, seria dividido em 4 blocos. Cada semana, um bloco. Por que no mês do carnaval eu estou fazendo isso de uma forma diferente? Porque essa uma semana que nós vamos ter de carnaval, vamos pensar assim, sexta-noite, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, vamos voltar só na quinta e na sexta, o impacto delas, do ponto de vista de produtividade, equivale a quase 2 semanas. Então, nosso primeiro bloco vão ser 2 semanas, o nosso segundo bloco, que é a semana de carnaval, vai ser 1 semana só, e o último bloco, 1 semana só. Então, vocês percebem que tem uma divisão, mas é uma divisão, entre aspas, desequilibrada, por ser um mês desequilibrado também, por ser um mês onde o movimento do mês vai estar alocado de uma forma um pouquinho diferente, tá? E a frase é, né, ou melhor, a pergunta é, o que você pode adiantar agora para não sobrecarregar depois? O que você já pode aproveitar e fazer agora para não te sobrecarregar depois? Tá? Faz essa reflexão, anota e age em cima disso, porque eu tenho certeza que o seu mês vai ser diferente e muito melhor do que já foi nos outros anos, porque você vai entrar com uma intenção bem diferente. Eu não sei se eu já falei isso aqui nos webinários, mas vale reforçar, o nosso primeiro trimestre desse ano é o trimestre de ouro. O ritmo que nós estamos colocando nesse primeiro trimestre, e até conteúdos que eu venho trazendo aqui, o programa que eu estou fazendo nas mentorias individuais, ele está sendo muito acelerado, por quê? Porque normalmente no segundo semestre, é um momento onde a gente já entendeu qual é o movimento do ano e começa a agir, normalmente, nos anos normais. Mas esse ano nós temos um evento bem no
comecinho do segundo semestre que vai tirar um pouco da nossa atenção e vai fazer com que as coisas iniciem de uma forma um pouco mais atrasada, que é a Copa. Então, se eu já me adianto no primeiro trimestre, no final do segundo trimestre eu tenho a Copa, mas eu já estou me movimentando num ritmo legal. No terceiro e no quarto trimestre eu vou colhendo o que eu estou plantando agora, e eu não fico tão... Claro, eu vou ter as interferências externas desses eventos externos, mas a minha organização interna já vai estar afinada de uma forma que eu vou conseguir lidar melhor com essas interrupções. Que em outubro nós temos as eleições e acabam criando uma interrupção de novo. Então, mais uma vez, o que a gente puder adiantar para esse primeiro trimestre, e por isso que eu estou focando muito em trazer bastante conteúdo sobre isso, é o que vai fazer com que o nosso ano seja melhor e que a gente consiga chegar em mais resultados, certo? Vamos agora, então, para o bloco 2. O bloco 2 compreende a semana do carnaval, que aí ela inicia, deixa eu confirmar aqui no meu calendário. 13 é a sexta-feira, a semana do carnaval inicia no dia 16, 17 é a terça de carnaval, que é o feriado, vamos dizer assim. Dia 18 é a quarta-feira de cinzas, que algumas pessoas trabalham após o meio-dia, outras já tiram o dia todo. E depois nós temos quinta e sexta, que são dias úteis completos aí, né? Que geralmente não tem uma flexibilização, mas tem pessoas que escolhem emendar esses 2 dias. Essa semana é uma semana que, se você programar coisas que dependem de outras pessoas, talvez você não consiga realizar da forma que você espera. Então, aqui você tem 3 opções. Ou você para 100%, pausa mesmo, descansa, recarrega suas baterias. A gente acabou de passar por um mês, né, de 31 dias, um mês longo. Essas 2 primeiras semanas vão ser semanas de um ritmo maior, então se você optar por descansar nessas 2 semanas, como você já planejou, ou melhor, nessa semana, como você já planejou as 2 primeiras, isso não vai ser tão impactante. A segunda opção é que você faça um trabalho mais reduzido, tá? Mas ainda assim, um trabalho reduzido, mas considerando que você consiga, de alguma forma, também ter o suporte dos fornecedores, das pessoas externas, que estão ali naquele teu circuito. Mais uma vez, dependendo da área em que você atua. E a terceira opção é uma opção até mais importante e não convencional, que é você não parar, mas escolher fazer nesse momento trabalhos que, sabe, precisam do teu foco total. Não necessariamente você vai explanar isso externamente, não necessariamente, né, se for o teu caso, por exemplo, você é empresário, tem empresa, publica conteúdo, essas coisas, nesse momento, se você vai fazer uma pausa disso, é como se você não estivesse trabalhando, mas internamente estivesse cuidando de financeiro, cuidando de arquivo, criando novos produtos, estudando, colocando aulas em dia. É um trabalho mais estratégico, mas é trabalho normal, como se você não tivesse a semana do carnaval. E aí, eu vou fazer um adendo aqui. Isso pode funcionar mais ou menos de acordo com o tipo de rotina que você tem. A pessoa que é solteira e tem um espaço onde as outras pessoas que estão na casa dela de alguma forma respeitam que ela saia e faça esse período produtivo mesmo no meio do carnaval. Vai conseguir fazer esse trabalho estratégico. A pessoa que é casada, tem lá o parceiro, não tem filhos, mas tem um espaço lá que ela consegue parar e se organizar e fazer isso de alguma forma, ela também vai conseguir desempenhar. Talvez a pessoa que é casada, tem filhos, 1 filho, 2 filhos, tenha um pouco mais de dificuldade de colocar esse tipo de trabalho estratégico. E aqui é a vida real, né, gente? Por quê? Porque teus filhos vão estar de folga da escola. Porque vai ter 1 milhão de atrações e coisas diferentes para fazer na cidade nessa época do ano. Porque você pode, inclusive, nem estar na cidade que você mora. Você pode ter escolhido viajar, mas pode ter escolhido levar o trabalho com você. Então, te chamo para a realidade. Seja o mais sincera,
o sincero possível com a realidade que você tem, para não correr o risco de programar uma coisa que seja impossível fazer no seu contexto. E aí, mais uma vez, eu vou dividir uma experiência pessoal com vocês. No meu caso, eu vou escolher a opção 1, pausa real. Eu trabalho até dia 13/2 e volto a trabalhar no dia 19, se não me engano, que é a quinta-feira, 19 e 20. E 20 eu tenho um evento aqui no espaço-tempo. Por quê? Porque eu entendo que, de acordo com a minha rotina, o meu marido trabalha CLT, mas no período do carnaval ele fica off do trabalho, né? Então ele só volta, ele termina também na sexta-feira e volta a trabalhar só na quinta. A minha filha não vai ter aula na escola durante todos esses dias, acho que desde sexta-feira já não tem aula. Então não adianta eu guardar um caminhão de trabalho para fazer nessa parte do ano, porque eu não vou conseguir fazer. Porque os dois vão estar em casa, que talvez nós estejamos viajando, que talvez eu queira aproveitar a programação de carnaval da minha cidade. Então, eu sou do time que está priorizando fazer muitas coisas agora nessas 2 primeiras semanas, que vai pausar real, sabe? Zero trabalho, exceto as coisas que eu tenho, que eu já faço todo dia. Por exemplo, eu tenho episódio diário de podcast, eu tenho conteúdo diário no TikTok agora a partir de fevereiro. Isso vai continuar, mas o webinário da segunda-feira do carnaval não vai acontecer. Justamente por eu entender que eu poderia me frustrar programando uma coisa que eu sei que eu teria dificuldade de fazer. Então, não é fugir da raia, gente, mas é ser realista e depois não se frustrar por coisas que vocês já poderiam ter pensado antes, né? A gente só negocia com a mente planejadora. Com a mente executora, a gente não negocia. E se eu já estou negociando agora com a minha mente planejadora, eu não vou ter que criar uma disciplina, nossa, fora do normal para parar na segunda-feira de carnaval e trabalhar, porque eu já entendi que eu não queria criar aquele contexto. Eu já entendi agora que eu poderia antecipar isso. Então, não é só para o carnaval que vale isso, não. Vale para todas as áreas da nossa vida. Todas as vezes em que a gente percebe que a gente está dando muito murro em ponta de faca, que a gente está fazendo um esforço muito grande para fazer coisas que deveriam ser mais fáceis de serem feitas, a gente precisa dar uns passos atrás e entender se o planejamento foi real e foi alinhado com o que realmente a gente tem capacidade de fazer naquele momento. Porque, se não, a gente acaba sofrendo mais, acaba não conseguindo chegar no resultado que a gente precisa e acaba tendo uma ressaca de agenda. Usando termos aí de carnaval. O carnaval, sem planejamento real, acaba virando ressaca. Ressaca de agenda, ressaca de planejamento. Que você vai planejar, você não vai fazer e ainda vai ficar com aquela sensação de frustração e de que poderia usar aquele tempo de uma forma melhor. Eu vou usar o meu carnaval da melhor forma que eu posso usar, de acordo com o contexto que eu tenho, descansando. E aí eu topo trabalhar um pouco mais nessas próximas 2 semanas. Eu já combinei com a minha família isso, porque eu vou ter, bem dizer, aí quase uma semana de folga, quase uma semana trabalhando, ou melhor, não trabalhando, né? Tendo uma rotina mais tranquila. Beleza? Fez sentido? Esse bloco, eu diria que é o bloco de ouro, gente. O que vocês decidirem nele vai determinar o que vocês vão fazer agora nessas 2 próximas semanas e na última semana do mês, que é o bloco 3, que é o pós-carnaval, e é onde muita gente acaba quebrando, né? Acaba não conseguindo finalizar o mês da forma que poderia. Por quê? A nossa energia vai cair, independente de termos descansado ou trabalhado. Porque a pausa muito grande, ela cria uma inércia maior para você voltar a fazer o que você deveria fazer. Né? E aí vem outro recado. Se você já tem atividades que você faz todos os dias ou com uma frequência, e você pode continuar fazendo essas atividades sem maiores prejuízos, faça. Né? Eu não vou trabalhar na semana do carnaval, mas eu vou continuar me exercitando. Eu não vou trabalhar na semana de carnaval, mas eu vou gravar os meus conteúdos antecipados para que eles sejam publicados na semana de carnaval. Por quê? Porque quando eu voltar, eu já tenho algo em andamento, porque a minha energia já vai estar mais baixa. Eu parei 3 dias, mais o final de semana, dá 5. Os 2 diazinhos ali do final da terceira semana, talvez não sejam o suficiente para eu voltar nesse mesmo ritmo que eu estava agora. Em sabendo disso,
A última semana do mês de fevereiro, ela vai ser uma continuação dessas duas primeiras. Então, pensa assim, o trabalho que eu comecei nessa semana que começa hoje, dia 2, e que eu vou dar continuidade no dia 9, a terceira semana desse trabalho é a semana do dia 23. E aí, espero não bagunçar a cabeça de vocês, mas se vocês escolherem trabalhar durante o carnaval, o trabalho que vocês vão fazer na semana de carnaval não é uma continuação da segunda semana, é um trabalho pontual, com início, meio e fim naquela semana. E ao voltar na última semana, você volta ao que você estava fazendo na segunda semana. Faz sentido? Por quê? Porque os ritmos são diferentes. E porque na última semana você vai só fazer o follow-up, analisar os resultados e trabalhar nas coisas que você já iniciou nessa semana do dia 2 e na semana do dia 9, vai finalizar na semana do dia 23. Porque a cobrança naturalmente vai aumentar, porque aí você vai olhar para as coisas e vai falar assim, cheguei na última semana do mês, e aí, o que eu fiz? Você fez o acumulado dessas duas primeiras semanas, mais do que você escolheu fazer na semana do carnaval, e agora no final você vai amarrar o laço de presente desse teu mês de fevereiro. Você se planejou, você não precisa entrar em modo urgência na última semana do mês de fevereiro. Você não precisa aumentar a sua cobrança porque você já estipulou qual ritmo seria nesse mês. Eu digo, inclusive, que dependendo do setor que você está, a sua meta para o mês de fevereiro precisa ser alinhada com o número de dias que você vai trabalhar. Talvez ela seja maior, mas talvez ela seja menor, de acordo com o contexto que você tem. Justamente porque não dá para se cobrar ter o mesmo resultado em fevereiro, que você vai ter ali algo em torno de 15, 17 dias úteis, a janeiro, que foi o mês que a gente finalizou agora, que teve lá, sei lá, mais de 20 dias úteis. Não dá para comparar, né? Então, nada de lotagem ainda nessa última semana, tá? As coisas vão voltando aos poucos, tem muita gente que ainda não vai estar naquele ritmo, vamos dizer assim, gasto total, que esse ritmo gasto total vem em março, e mais à frente a gente vai falar disso, que é o mês, assim, que tudo acontece. Nada de lotar sua agenda, e para essa semana do dia 23, escolhe um foco principal. Poxa, fiz as marcações lá na primeira semana do mês dos meus exames. Consegui agendar alguns para antes do carnaval e os outros eu fiquei de agendar depois. É isso que eu vou fazer essa semana. Ou fiz alguns contatos, algumas reuniões e fiquei de falar com essas pessoas após o carnaval. É isso que eu vou fazer nessa próxima semana. Iniciei alguns trabalhos aqui que eu ainda não concluí, vou concluir eles na próxima semana para no mês de março eu já começar a parte de execução. Mas o que é importante? Não lota a sua agenda, porque não vai ter tempo hábil para fazer tudo que, né, talvez ainda tenha ficado pendente. E aí a gente vai precisar exercitar bastante a priorização. A gente vai precisar exercitar bastante a categorização. Quando nós estamos nesse ritmo de ação, estamos ainda no começo do ano, tem muita coisa para realizar, a tendência é querer fazer tudo. Mas quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada, né? Como bons adultos, enfim, responsáveis que somos, o que a gente vai colocar, né, como mantra aí do nosso ano? Eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso fazer as coisas que são mais importantes. E à medida que for passando o tempo e você entender que não é possível dar conta de tudo, você vai achar o que é mais importante. Você vai investir o seu tempo no que é mais importante. Você vai escolher as conversas mais importantes, vai escolher as reuniões mais importantes, vai escolher estar com as pessoas que te levam mais próximo de onde você quer chegar, vai escolher os ambientes que te levam mais próximo de onde você quer chegar, porque aí você está usando o seu tempo como um ativo. Não é um tempo que, eu gastei 1 hora aqui, gastei 30 minutos aqui nesse webinário, e assim, vi. Não. Que o que você está ouvindo aqui, que o que você está anotando aqui, seja prática e traga benefícios para você ao longo do ano, do mês todo, do ano todo. Porque aí esses 30 minutos não vão se resumir a 30 minutos. Talvez eles se transformem no que você precisa para chegar no final do ano de 2026 com um resultado diferente. Tempo como ativo.
É a mesma coisa de eu investir o dinheiro na poupança, no investimento, e chegar no final do mês e ter mais dinheiro do que eu coloquei no início. Quando você investe o seu tempo como um ativo, você está investindo tempo em coisas que não só você vai dar aquele tempo, mas ele vai gerar um conhecimento ou vai gerar uma ação que vai te fazer turbinar muito mais os seus resultados, baseado no que você ouviu ali, no que você aprendeu ali. E aí, para finalizar, eu quero deixar 3 perguntas para vocês, que eu gostaria muito que vocês respondessem. Eu vou mandar as 3 aqui. Talvez no YouTube não apareça no chat, né? Que eu mando as coisas aqui pelo chat, mas ele não vai aparecer. Então, eu vou dizer essas perguntas, você anota e responde essas perguntas depois que nós finalizarmos aqui a nosso vídeo. O que não pode parar em fevereiro? De todas as coisas que você tem, o que é prioridade? O que precisa continuar funcionando em fevereiro, mesmo com o carnaval? Já posso dizer para vocês uma prioridade minha, eu não posso deixar de fazer exercício em fevereiro, isso é importante para mim. Eu não posso deixar de produzir conteúdos em fevereiro, isso é importante para minha meta aqui profissional, né? Eu não posso deixar de me alimentar de forma saudável em fevereiro. Então, mesmo tendo objetivos diferentes ali no carnaval, indo para lugares diferentes, tudo, eu vou fazer escolhas saudáveis, porque eu não posso voltar aos hábitos que eu tinha antes, no mês de fevereiro. Segunda pergunta, o que pode desacelerar agora no mês de fevereiro, mas que não necessariamente vai trazer um prejuízo para você? Então, eu também já tenho uma ideia de que tem algumas atividades que eu estou fazendo, mas que se eu parar uma semana não vão impactar tanto no meu resultado. Então, são essas atividades que eu não vou fazer, que eu vou desacelerar. Qual é a meta essencial do teu mês de fevereiro? O que precisa acontecer no mês de fevereiro para você falar assim, mesmo sendo um mês mais curto, mesmo sendo um mês com distração, mesmo sendo um mês em que eu parei e descansei, essa meta eu consegui realizar, e esse foi um mês bom, foi um mês que me levou mais pertinho aí do resultado que eu quero ter, por conta dessa meta, por conta desse objetivo que eu consegui manter acontecendo. E aí depois, gente, eu quero deixar aqui um pedido para vocês, que vocês escolham uma palavra para o mês de fevereiro, uma palavra que vai ser, entre aspas, o mantra desse mês de fevereiro, e que vai ajudar com que vocês consigam se manter, e vai ser a palavra que vocês vão lembrar quando perceberem que as coisas saíram do trilho, que as coisas podem ser diferentes, tá? Eu vou dizer a palavra que eu escolhi já. Para mim, fevereiro é um mês de manutenção. Eu já iniciei várias coisas em janeiro e eu quero continuar fazendo essas coisas em janeiro. E eu vou aumentar a quantidade de coisas que eu faço só lá em março. Então, eu iniciei coisas em janeiro, agora eu vou manter essas coisas em fevereiro para em março manter essas coisas também e iniciar mais coisas novas. Qual a palavra? O que vocês precisam ter aí de gancho, de gatilho positivo para no mês de fevereiro ter um resultado melhor, ter um mês que não vai ser mês só de apagar incêndio, ter um mês que vai ter um ritmo legal, que vai ter boas notícias, que vocês vão chegar no final do mês com uma sensação de dever cumprido, mesmo com toda essa, enfim, essa distração, e principalmente, né, quando alguém chegar ali na fila do mercado e falar, nossa, mês corrido, carnaval, não fiz nada, você vai lá e vai falar assim, não, me planejei, fiz tudo que eu queria fazer. Que gostoso que vai ser terminar o mês e dizer, olha, foi um mês mais curto, eu até tirei uma semaninha de folga, mas tudo que eu me planejei para fazer em fevereiro eu consegui fazer. Essa a sensação, é esse o papo que a gente pode ter aí no final de fevereiro. Então, finalizamos aí o nosso webinário de hoje, vou encerrar aqui a gravação, ele vai ficar disponível no YouTube, para vocês assistirem depois, e segunda-feira que vem, dia 9/2, tem o webinário novamente, é só entrar no grupo VIP para ter acesso ao link e participar desse webinário ao vivo.
Muito obrigada aqui pela sua presença e até a próxima.